Uma boa noite a todos vocês. Eu acredito que a maioria já me conhece, mas para aqueles que ainda não, eu me chamo Breno, sou de Licínio, sou um trabalhador aqui da casa e hoje vou estar falando com vocês um pouco sobre ódio e vingança. Uma das algemas que nos prende a nossa alma, nos impede de estarmos evoluindo. Onde criar correntes invisíveis que nos prendem ao passado, impedindo o nosso progresso evolutivo e espiritual. Muitas vezes achamos que nos ferimos com atos, ações de algumas pessoas e guardamos aquele rancor conosco. Acabamos armazenando aquele rancor, aquele sentimento, e chega a certo ponto que esse sentimento vira um ódio. Esse ódio é como se é, na verdade, uma corrente. Muitas vezes a gente fala, eu odeio fulano, eu odeio tal pessoa. A gente acha que a gente está emanando energias negativas para ele, só que na verdade a gente está. Só que esse mal que a gente está emanando não vai necessariamente fazer mal a ele, faz mais mal a gente. Porque esse mal, esse ódio que estamos acumulados, ele nos prende aqui na Terra. Ele muitas vezes vai trazer problemas não somente para a nossa alma, mas vai trazer problemas também para o nosso espírito, para o nosso corpo. Se eu não me engano, eu estava conversando até com o Jair esses dias a respeito disso, que muitas emoções reprimidas, elas acumuladas, causam problema no nosso baço, no nosso estômago, na questão do causa a gastrite. Isso são emoções reprimidas. Não estou falando que devemos toda hora explodir, esbravejar, falar o porquê essa emoção estou sentindo, botar ela para fora. Mas devemos parar e sentir. O que me fez ter ódio nessa situação? Por que eu estou com essa sensação de ódio? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso evoluir com essa sensação? E o primeiro passo que temos que fazer com isso é identificar o que sentimos. Que muitas vezes estamos no automático e acabamos não identificando. Acabamos vivendo a correria do dia a dia, só sentindo todo esse ódio, muitas vezes toda essa briga, e acabamos nos prendendo em relação a isso. O que é ódio? O ódio é uma emoção intensa e destrutiva, muitas vezes orientada de experiências negativas e mágoas não resolvidas, causando sofrimento à alma. Como eu tinha comentado antes, muitas vezes passamos por situações traumáticas ou momentos que outras pessoas vêm de fora, não é nada não, é algo simples, só que cada um vivemos uma vida, uma evolução diferente. Cada um tem cicatrizes diferentes. Eu posso aguentar algo mais forte, algo que para cair que seria mais simples. Só que Kaique olha de fora e fala, moço, você passou por isso, algo tão simples, você se abalou assim, mas vivemos vidas diferentes, vivemos processos evolutivos diferentes. Muitas vezes algo que é simples para mim vai ser simples para São Paulo, e assim vice-versa. Está aí a necessidade de olharmos para o outro com mais carinho, com um afeto a mais. Falar, cara, para mim é simples, mas vem cá, deixa eu te acolher, bora tentar resolver isso. As consequências do ódio e da vingança. O ódio causa doença, sofrimento emocional. Voltamos àquele que falamos anteriormente, antes de Nega e desde chegar. O ódio não somente vai causar sofrimento na nossa alma, mas ele vai trazer grandes problemas emocionais, muitos problemas físicos. E isso vai acumulando, podendo nos levar a uma depressão, levar a um problema que muitas vezes, se parássemos lá atrás para resolver, talvez seria algo mais simples, seria somente um perdão para um amigo, um vizinho, um parente, um pai. Vingança resulta em isolamento social e solidão. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre vingança, mas imagina só quando uma pessoa se vinga, fala, não, eu quero me vingar daquela pessoa. Vou citar aqui uma mensagem de Chico que eu vi esses dias. Ele normalmente se reunia debaixo de uma árvore para conversar, tal.
Tinham dois senhores, um morava em Brasília não, em Belo Horizonte, e toda sexta-feira ele ia lá para conversar com o Chico, conversar. Ele falou, não, cara, esse cara me fez mal, eu quero matar ele, eu vou matar, vou matar, mas ele que estava frequentando o centro. Ele falou, me diga aí, coloca meu nome no caderno, o que Bezerra tem um conselho para mim? Não, meu filho, não mate não, somente Deus tem esse direito de cessar a vida de alguém, você não pode fazer isso. Aí chegava outra sexta e falava, moço, eu quero mais um bálsamo para me manter, conseguir me manter. E toda sexta-feira ele ia e falava. Isso durou aproximadamente uns 2 anos. Quando, uma sexta-feira, ele chegou, como de costume. Aí, Chico, você quer que eu coloque seu nome no caderno? Ele falou, não vou querer não. Aí teve a sessão, aí falou, por que você não vai querer? Quando eu estava vindo para cá, eu passei de frente à casa daquele meu inimigo e ele estava sendo velado. Aí, aquela questão, ele se policiou durante anos, se reprimindo a não fazer aquele ato, até que chegou o momento exato daquele então inimigo dele falecer. Isso nos mostra que tudo é providência divina, tudo é tempo de Deus. E muitas vezes temos que lutar com nossos demônios, temos que buscar a casa espírita, buscar ambientes que nos ajudam a alicerçar isso. Se esse rapaz não tivesse buscado, possivelmente ele teria cessado a vida daquele inimigo dele e ambos teriam grandes prejuízos em relação a isso. A perda e a paz interior é uma consequência devastadora. Imagina só se esse rapaz ele tivesse cessado com a vida do outro. A primeiro momento ele poderia falar, não, vou responder criminalmente, mas vou sair bacana. Só que quando ele tivesse despertar, quando ele desencarnasse e visse que realmente aquilo não serviu de nada, apenas aumentou o laço de vingança que tinha entre eles, porque certamente esse laço, ele não vem dessa vida, somente dessa vida. Muitas vezes os desafetos que temos aqui estão nos acompanhando há várias vidas, várias reencarnações. E temos que fazer o possível para evitar isso, evitar que esse desafeto ele possa prosseguir para uma próxima vida. Se ele tivesse matado o rapaz, cessado com a vida dele, possivelmente eles teriam continuado isso vida após vida. Não, você me matou, eu vou te matar também, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vingança, a ilusão. A vingança muitas vezes é vista como uma forma de justiça, mas na realidade ela perpetua o ciclo de dor e sofrimento entre as pessoas envolvidas. No Antigo Testamento tinha aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente, só que naquele período, vou falar, moço, Deus era ruim naquele período? Naquele período fazia-se sentido. Era necessário que fosse daquela forma. As pessoas ainda tinham um coração muito endurecido, elas precisavam de um pulso um pouco mais firme. Só que para isso veio Jesus Cristo no Novo Testamento, passando os novos ensinamentos, que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Exato. Isso, exato. Perdão. A primeira lei de Moisés, que é a lei de talião, como ela comentou, que olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus com o novo mandamento, seguindo, qual seria o maior mandamento de Jesus? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos mostra aquela total ruptura, porque Jesus veio criar uma nova lei, uma nova religião? Na verdade, não. Ele veio apenas reformar a religião que ele já estava. Essa era total a intenção dele. Essa lei já existia, que era um dos primeiros mandamentos, só que não era seguida dessa forma.
Aí veio Jesus e explica isso, a importância de amarmos o próximo, enxergarmos Deus nele, nos enxergarmos no próximo. A perdoar é um ato de liberdade, permitindo nossas almas transcenderem a dor e se libertarem das correntes da vingança. Imagina que vou citar o exemplo aqui de seu Roberto. Eu e seu Roberto estamos uma ligação, um vem a várias vidas fazendo mal ao outro. Só que chega nessa vida, eu tenho a possibilidade em ir lá, e aconteceu uma situação e perdoar seu Roberto. E na outra situação, eu vou lá e vou retribuir o mal que ele me fez. Ele me prejudicou muito, moço, há dois caminhos. Eu posso perdoar ele verdadeiramente, ou vou lá e vou retribuir. Se eu escolher o primeiro caminho, perdoar ele, cara, aqui nossa ligação se cessa. Não há aquele vínculo mais. Ambos vão evoluir. Só que a segunda opção, eu vou retribuir isso com ele. Ele me feriu com ferro, eu vou ferir ele com ferro também. E isso vai prorrogar nossas brigas, nossas reencarnações por muito tempo. Está aí a necessidade de buscarmos curar os nossos desafetos. Tratarmos aquelas pessoas que, moço, nunca me fez nada, mas é aquela coisa que não gosto, velho, a energia não bate. Tá aí, cara. Essa pessoa você tem que verdadeiramente amar. Você tem que se entregar e abrir de coração e falar, cara, eu não sei porque a gente se repele, mas bora cá, bora entender, bora resolver isso. A vingança nunca sacia, só venena a alma. Chico Xavier. Refletindo sobre as armadilhas do ódio e da vingança. Eu estava lendo isso aqui hoje, o rapaz que trabalha comigo na loja, ele famoso Bolanhos. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Já dizia Chaves. Por isso, cara, bora tentarmos buscarmos o amor, o perdão, porque vou citar um exemplo para vocês, que vai ficar bem claro. Imagine esses dois copos. Esse copo, ele tem uma camada, tem água, só que eu vou colocar, ele está pela metade, eu vou colocar óleo. Tem essa camada de óleo. Se eu coloco, bora supor que o óleo seja o ódio, seja a raiva, seja uma sensação ruim. Se eu colocar mais óleo, vai continuar aumentando a quantidade de óleo. Bora supor que a água é o amor. Tem a água, tem o óleo. O óleo é menos denso, ele vai ficar supérfluo. Enquanto eu estiver colocando amor, o óleo vai sair. Então, bora limparmos o nosso coração, tirarmos toda essa sensação de raiva, de vingança, basta preenchermos esse espaço com amor, que automaticamente o ódio vai sair. Com o ódio e a vingança. O ódio e a vingança nos prende em um ciclo de sofrimento emocional que impede nosso crescimento espiritual e a nossa paz interior. Como eu tinha comentado, ele se torna um círculo vicioso, que acabamos repetindo vários loops, e isso acaba se retroalimentando. Enquanto poderíamos quebrar esse círculo se escolhêssemos formas diferentes. Reflexões sobre o perdão. O perdão é um ato transformador que liberta a alma das correntes do ódio. Ao perdoar, encontramos paz e renovamos nossos espíritos. Perdoar é libertar-se e abrir espaço para o amor e a compreensão em nossa vida. O perdão, ele é a chave
que liberta a alma das correntes do ódio e da vingança. Até esse ponto, alguém de vocês quer comentar, falar alguma coisa sobre o tema que a gente já conversou? Essa última parte ou... Essa última que você colocou aí, você perguntou. Ah, sim, eu perguntei se alguém de vocês querem comentar alguma coisa sobre isso aqui, quer tirar alguma dúvida em relação ao tema que já conversamos. Para mim, eu estou satisfeito. É bom você fazer essa colocação sempre, independente das pessoas que estejam ou não. E sempre com essa visão, com essa direção de fazer o melhor possível, no bom sentido. Perfeito. Então, para mim, você está seguindo um caminho de muita luz, de muita paz. Porque o que você está fazendo, você está levando para toda parte do que esteja necessitado e outras colocações também de gratificante, de ser gratificante, entendeu? Então, isso é um trabalho muito bom. É uma colocação que você pode desenvolver, se for caso, buscar mais caminhos. E é só aprendizado, e muita luz, muita vida. Certinho, seu Paulo. Muito obrigado. Kaique, você poderia me emprestar seu celular? Eu quero fazer um negócio. Eu quero que vocês, com os olhos fechados agora, imaginem que estão com um copo na mão. Esse copo, eu quero que vocês canalizem todas as emoções negativas para ele. Toda a frustração, todo ódio, todo rancor, todo medo, toda mágoa acumulada. Vai canalizando. Imagine como estivesse fluindo do seu corpo. Vai utilizando a respiração para canalizar, fica mais fácil. Estamos com esse copo nas nossas mãos. Vamos pegar com a outra mão um jarro de água, simbolizando o nosso amor. Vamos preencher ele, começar a derramar e respirando, em conexão com a música. Vamos esvaziar todo esse trauma, toda essa raiva, toda essa sensação de vingança, esse ódio acumulado. Joga na água. Isso vai nos dar uma sensação de leveza, vai nos deixar mais plenos e vai nos ajudar a nos controlarmos e eliminarmos um pouco dessa tensão acumulada. Estamos percebendo que essa sensação de coisas está saindo e no copo a gente consegue observar somente a água cristalina, somente o amor, a tranquilidade. Isso nos deixa mais calmos, mais plenos. Pode abrir os olhos. Sugestões práticas para a libertação da alma. Pratique o autoconhecimento para entender suas emoções. Na Casa Espírita, ela tem um livro chamado Agenda da Reforma Íntima. Ela nos ajuda a fazer esse processo. Ela tem algumas atividades diárias
que nos faz a refletir e buscar superar alguns entraves da nossa vida, algumas sensações, algumas coisas que elas vai nos direcionando. Digamos que hoje você tem que ser mais caridoso, tem que agir de caridade com alguém. E diariamente eles vai dar pequenas tarefas para podermos cumprir. E no final do dia temos que fazer a nossa autorreflexão. Muitas vezes na correria não fazemos nada, não fazemos sequer, muitas vezes nos esquecemos sequer de fazer uma prece. Aí sentamos na agenda e fala, o que aconteceu no meu dia? Em algum momento eu senti raiva? Em algum momento eu senti ódio? O que me levou a isso? E assim você vai conseguir se autoconhecendo, buscando falar quem é verdadeiro, quem é o Breno mesmo. O Breno é esse cara nervoso aqui, mas por que está nervoso assim? O que está levando a isso? Isso acaba nos ajudando. A meditação diária ajuda a acalmar a mente. Todo o processo meditativo que nos leva para o nosso interior, consequentemente, eles vai desacelerar a nossa mente. Não vai falar, Breno, você vai parar de pensar? Não, cara, mas você vai conseguir controlar a tua mente. Uma coisa que eu uso bastante é a respiração. Quando eu foco na respiração, eu consigo tirar o foco dos meus pensamentos. E você consegue ter aquele... deixa eu respirar aqui, tô tranquilo agora. Chega esse ponto mesmo, como se fosse um alívio. Isso. A gente fala, moça, a gente vive, chama aqui, chama ali, corre aqui, e a gente não para. E as coisas vão estar ali para acontecer e você não dá importância. A gente tem que estar mais conectado, tem que buscar mais conhecimento e sentimento. Sim. Porque o sentimento também tem uma participação muito grande, porque é através do sentimento que você vai evoluir também. Então, Isso. é um trabalho que é um pouco delicado e que precisa ser trabalhado. Isso mesmo, São Paulo. Você tinha comentado? Os chips que já vem do senhor, eu enchi a boca de água, faz conta, necessitada. A gente vai dessa forma e Deus vai estar bom, viu? Isso me faz lembrar do filme Nosso Lar. André Luiz fala, não, toma água. Toma água. Por quê? Não, porque assim você não conversa com ninguém, não fala, você não quer nada com ninguém, então tá tranquilo. Já ajuda a manter o corpo e a mente sã. Desenvolver empatia para se conectar com os outros. Muitas vezes vivemos num mundinho que nos fechamos em um casulo que é só eu, só o Breno, só o Paulo, só o Kaique, só o Roberto. E nos fechamos. Vemos algumas pessoas que falam, cara, vemos um mendigo na rua, uma pessoa deitada, cara, é problema dele, não é meu, ele que está aqui. A gente acaba nos isolando tanto que a gente fala, poxa, só ligo para mim. Só que na verdade, como vem lá no primeiro mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, cara, poderia ser você, velho. Poderia ser teu pai ali. Se coloque muito no lugar, se abra para poder abençoar a vida das outras pessoas, ajudar. Porque quando você se entrega verdadeiramente de coração e tem empatia com os outros, o mundo fica mais alegre, cara. O mundo fica mais leve. Você fica mais leve. Reflexões sobre o ódio. O ódio e a vingança são correntes invisíveis que aprisionam a alma. Ao refletirmos sobre esses sentimentos, podemos encontrar caminhos para a liberdade emocional e espiritual. Liberte-se do ódio e da vingança. Isso é essencial para crescermos em paz interior. A transformação começa com a compreensão e o perdão. O amor e o perdão são as chaves para libertar a alma das prisões do ódio e da vingança. Ou seja, ame.
ame o teu próximo, ame com muito coração. Porque somente assim, fala, Breno, ele me fez mal. Cara, perdoe de coração. É difícil, Breno. Vá tentando. Não retribua. Não consigo perdoar ele hoje, Breno. Ore por ele. Faça prece. Vai coisando. Em algum momento você vai conseguir. É difícil, muitas vezes. Cara, hoje estava conversando com um amigo meu sócio. Ele falou, Breno, a gente tem que reunir com os meninos porque eu tô com medo do que vem aí. A gente tem que fazer uma guilda, tal, fazer isso, fazer aquilo, se reunir, se fechar. Ele fala muito, não, comprar um terreno isolado para a gente ficar mais tranquilo, comprar umas armas para se defender, caso vier alguma coisa. Falo, não, mas a gente vai conversar. Mas você sabe que eu não vou atirar em ninguém não, sabe, né? Aí ele falou, cara, poxa, nem se alguém chegasse para estuprar a tua família, você atiraria? Eu falei, cara, eu não sei não, mano. Eu não sei porque eu sei que é errado, velho. Eu sei que tirar a vida de qualquer pessoa é errado. Eu não estou falando para você que eu não vou conseguir, mas, poxa, é difícil. E assim são coisas na vida. Muitas pessoas, será que foi estuprada, dá mais contexto, ela é muito difícil chegar e perdoar a pessoa que fez o ato. Só que já houve casos de pessoas falar, não, eu não concordo com você fez isso, mas eu te perdoo. É difícil fazer isso. Sei que muitas pessoas não vai falar, porra, eu ainda não tenho esse nível espiritual para falar, não, eu tô tranquilo. Mas é buscarmos algo assim, buscarmos evoluir e buscarmos ver que estamos todos em processos evolutivos, um mais adiantado que o outro. Só que, por isso, temos que falar, cara, talvez ele está ainda bem inferior. Eu vou perdoar ele porque ele vai ter que pagar por isso de alguma forma. E a providência divina não falha. Não estou falando que para desejar, não. Tem um ditado popular que fala demora, mas não tarda. Mas não é esse sentido. É falar, cara, entregar na mão de Deus. Eu te perdoo. Mas Deus, você vai ter que retribuir isso, porque é a lei de causa e efeito. Obrigado, agradeço a presença de todos e a oportunidade por estar aqui. Vou falar uma coisa. Na minha concepção, para mim tudo é igual. Entendeu? E para você observar e adquirir e compartilhar, é tão simples. Só o sentido de você passar a ser hoje alegre, uma pessoa de coração, uma pessoa humilde, você só ganha com isso. Porque o ser humano, ele tem uma colocação de Deus e tem que fazer, que tem que pagar, que tem que isso, que tem que aquilo, e esquece um sentimento, um carinho, uma necessidade, uma pessoa que você não tem ideia que ele necessita. Sim. Entendeu? Então, a vida em si é isso aí. É você ter gente que, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não vai dar ninguém. Não. Então, se você já tem esse caminho, você continue sustentando todos os caminhos com o coração, com humildade, carinho. Perfeito, São Paulo. É necessário manter todo esse trabalho de sentimentos e ser uma pessoa melhor. Certinho, São Paulo. Bora fechar os olhos, pessoal. Bora fazer a prece. Senhor Deus, gostaria de agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Vai de encontro àqueles que não puderam vir, Senhor.
O Senhor sabe os seus motivos. Não deixar ele cair em desânimo. Senhor, que possa transbordar, Senhor, nossos corações, o desejo de servir, de compreender a dor do próximo e saber que o nosso irmão, Senhor, ele nos completa. Que possamos estar buscando tanto a evolução pessoal quanto a evolução coletiva. Que possamos, Senhor, olhar para o próximo como a nós mesmos, Senhor. Que essa casa seja um farol de luz, Senhor, para aqueles que mais precisam, tanto encarnados quanto desencarnados. Nos guie de volta para casa em segurança. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.